Sob a proteção de Deus e em nome do povo itauense, declaro aberta a presente sessão. Estando online, a vereadora Juliana Matar. Peço ao vereador Donizete Amorim para que faça a oração do dia. Boa noite, bom dia, né? Bom dia a todos, acostumado a falar boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Acredito, tenho fé nisso, que sempre que a gente dirige ao nome de Deus, Ele sempre ouve, seja quem quer que seja, e hoje não será diferente. Pai, nessa manhã, sou eu o indicado a fazer a oração, e não é diferente. A gente gostaria, primeiramente, de agradecer, como sempre, também pedir, Pai, que o Senhor abençoe toda a nossa família itauense. Que nós sejamos cada vez mais protegidos pelo Senhor. Principalmente as coisas ruins que têm acontecido no nosso país. Eu sei que pela vontade do Senhor, nós possamos passar ileso por essa pandemia. E eu acredito que o Senhor possa fazer isso por todos nós. E no momento mais importante, Senhor, sem dúvida alguma, para que nos livre desse mal. E por outro lado, Pai, eu sei que tantas pessoas estão passando dificuldade. E que nós, povo itauense, possamos despertar por isso. Ajudar uns aos outros. E pedir para que o Senhor também abençoe essas pessoas que estão passando dificuldade, para que supra todas as suas necessidades do momento. Mas eu agradeço a Ti. Muito obrigado. As atas das sessões anteriores estão em votação. Aprovadas. Peço ao secretário da mesa, vereador Matheus Vilela, para que faça a leitura de correspondências e demais. Bom dia a todos. Ofício número 35 de 2020. Senhor presidente, tendo em vista a solicitação do vereador Donizete Antônio de Amorim, oficializo a indicação do vereador Antônio Seis Nunes para exercer a liderança parlamentar do prefeito nesta casa. Com relação ao projeto de lei número 1 de 2020, em atenção ao comunicado desta presidência, divulgado no dia 17/2 de 2020, informo-lhe que, afinado com sua liderança parlamentar, o Executivo ratifica integralmente o referido projeto, requerendo sua regular tramitação nos moldes legais e regimentais. Certo sua atenção, valho-me do desejo para reiterar o protesto de elevado apreço e consideração, atenciosamente, Ronildo Gomes Sintra, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Oberdan Faria, presidente da Câmara Municipal. Mensagem número 18 de 2020. Senhor presidente, pela presente, nos termos regimentais do artigo 41, parágrafo 3º e artigo 44 da Lei Federal número 4.320/64, combinados com o artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, encaminho a esta Igreja Casa Legislativa o texto do decreto número 1476, publicado nesta data, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 68.595 para custeio das ações de enfrentamento da emergência pública decorrente do coronavírus, Covid-19, e da outras providências. Aproveito o ensejo para reiterar a todos a expressão do meu apreço e consideração. Atenciosamente, Ronildo Gomes Sintra, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Oberdan Faria, presidente da Câmara Municipal. Indicação número 51. O vereador que esta subscreve indica para que o Executivo tome as seguintes providências: que seja feita a limpeza geral, como carpina, varrição, a lavagem com caminhão-pipa nos seguintes locais: Distrito Industrial, Sequoia e Jardim dos Ipês. Feito esses serviços emergenciais, solicito que se faça a aguação periódica desses locais pelo menos 3 vezes por semana. Justificativa: nos referidos locais, a incidência de poeira nesta época do ano se torna um problema para usuários. Por esse motivo, solicito que tome as devidas providências com certa urgência. Vereador Denis Donizete Magalhães e Donizete Antônio Amorim. Indicação número 52. Indica ao Executivo Municipal que tome as seguintes providências na usina de reciclagem: reforma completa na cinta transportadora, reforma completa na moega de alimentação da cinta transportadora, conserto de vazamento no banheiro, que se faça o transporte das pessoas que lá trabalham,
doação de uniformes e EPIs, instalação de kits de primeiros socorros. Justificativa. Solicito que tome as devidas providências com certa urgência, pois se trata de trabalhadores que necessitam de uma atenção por parte da administração. A referida solicitação visa a melhoria das condições de segurança, higiene e saúde ocupacional aos prestadores de serviços da referida usina de reciclagem, seja eles servidores públicos ou agentes da associação que lá também trabalham. Vereadores Denis Donizete Magalhães e Donizete Antônio Amorim. Indicação número 53. Para que o Executivo tome as seguintes providências. Dê continuidade no transporte para os municípios que prestam serviço na Santa Casa de Misericórdia e outras áreas de saúde na cidade de Paços. Justificativa. Tal medida foi tomada pela administração municipal no início da pandemia. Pedimos que se perdure até o fim da pandemia e que tudo volte à sua normalidade. Vereadores Denis Donizete Magalhães, Donizete Antônio Amorim. Indicação número 54. Que o Executivo tome as seguintes providências. Faça urgente e necessária a pintura com tinta refletora de todas as caçambas da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas. Justificativa. Devido ao desgaste sofrido pelo tempo, as referidas caçambas não têm mais tintas refletoras, que são responsáveis por avisar veículos automotores ou mecânicos que elas estão ali. A falta dessa tinta tem dificultade de detecção das caçambas no período noturno, principalmente em locais com pouca ou deficiente iluminação pública. Neste fim de semana, último de junho, teve um acidente na Avenida Brasiel Ferreira Murim, de proporções graves, inclusive ocasionando fraturas expostas em um motociclista que não conseguiu ver a caçamba a tempo de se desviar dela. E tudo isso em razão da caçamba, a exemplo de quase todas, não possuir uma tinta refletora. Assim, antes que suceda mais acidentes, podendo até serem de natureza fatal, pede-se que o prefeito municipal corrija essa distorção o mais breve possível. Vereadores Davi Oliveira de Souza e Matheus Vilela Silva. Indicação número 55. Os vereadores que essa subscrevem, de acordo com o processo licitatório número 7 de 2020, homologado no dia 1/6 de 2020, que tem por objetivo a execução de serviços tapas-buraco, indicam à mesa dessa casa as providências junto ao Executivo Municipal para que faça reparos e manutenção nas seguintes localidades. Bairro Acácias, cruzamento Rua Marieta Vieira Murim com Rua Antônio Pedro de Brito, Rua Minas Gerais, Rua Francisco P. Oliveira, Rua João Carlos Santos com a Rua Vita C. Alves. Justificativa. Segue fotos dos referidos locais demonstrando a situação crítica destas vias públicas. Vereadores Matheus Vilela Silva, Juliana Mater, Davi Oliveira de Souza. Indicação número 56. Pede, junto ao Executivo Municipal, que faça reparos e manutenção nas seguintes localidades. Bairro Universitário, Rua Irene, em frente ao número 245, cruzamento Rua Edna com a Rua Alaur Ventura. Justificativa. Segue fotos dos referidos locais demonstrando a situação crítica dessas vias públicas. Vereadores Matheus Vilela Silva e Davi Oliveira de Souza. Indicação número 57. Pede providência junto ao Executivo Municipal na operação Tapa Buraco para que façam reparos e manutenção nas seguintes localidades. Bairro São Lucas, Rua José Sobrinho e Rua Tiradentes. Justificativa. As fotos seguem em anexo. Vereadores Matheus Vilela Silva e Davi Oliveira de Souza. Indicação número 58, que faça reparo na operação Tapa Buraco nas seguintes localidades: Conjunto Habitacional Bela Vista, Coab 2, Rua Primavera, próximo ao número 48, Rua Begônias, rua que dá acesso à usina de reciclagem, cruzamento da Rua Samambaia com a Rua Orquídeas, rotatória da Avenida Coab 2 com a Rua Afonso Lance. Justificativa. As fotos seguem em anexo. Vereadores Matheus Vilela Silva e Davi Oliveira de Souza. Indicação número 59. Pede providência junto ao Executivo Municipal na operação Tapa Buraco, nas seguintes localidades: Jardim Bela Vista, cruzamento Antônio Calixto Calas com a Rua Vereador Afonso Lance, cruzamento Avenida Brasiel Ferreira Murim com a Avenida Liberdade. As fotos seguem em anexo. Vereadores Matheus Vilela Silva e Davi Oliveira de Souza. Indicação número 60. Que a Prefeitura, que o Executivo Municipal faça reparos e manutenção na seguinte localidade na operação Tapa Buraco: bairro Icaraí, Rua João Carlos Simas. Justificativa. As fotos seguem em anexo. Vereadores Matheus Vilela Silva e Davi Oliveira de Souza. Indicação número 61. Manutenção no sistema de iluminação das academias do ar livre do bairro Coab 2 e da Avenida Liberdade.
Justificativa. Segue fotos do referido local demonstrando que o sistema de iluminação destes locais não estão funcionando, deixando os locais inseguros e difícil utilização. Vereadores Matheus Vilela Silva e Davi Oliveira de Souza. Comissão de Finanças e Orçamento, matéria projeto de lei número 1819, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei 1063/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Tratam de recursos federais e da contrapartida do município para as obras da creche do bairro São Lucas. Relatora Juliana Matter. Os projetos de lei ora analisados versam sobre a abertura de créditos adicionais no orçamento vigente para possibilitar a continuidade da execução da obra da creche para a infância do bairro São Lucas, que são de grande relevância para a comunidade. Com referência ao projeto número 18 de 2020, houve um apontamento feito pelo setor jurídico do Legislativo, no qual acatamos e, desde já, segue a proposição de emenda número 1 para adequação, suprimindo o artigo 3º, dando total legalidade à matéria. Nesse termo, sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, em 5 de junho de 2020, Juliana Matter, relatora, pelas conclusões, Matheus Vilela Silva, presidente, Davi Oliveira de Souza, membro. Proposição de emenda número 1. Projeto de lei número 18 de 2020 autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei número 1063 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. A Câmara aprova. Artigo 1º. Fica suprimido o artigo 3º do projeto de lei número 18 de 2020, supracitado. Artigo 3º. Suprima-se. Artigo 2º, renumeram-se os artigos posteriores. Sala das Sessões, em 5 de junho de 2020, Comissão de Finanças e Orçamento, Juliana Matter, relatora, Matheus Vilela Silva, presidente, Davi Oliveira de Souza, membro. Justificativa, apresenta a emenda, atende a orientação da Advocacia da Câmara em relação ao vício da legalidade do artigo 3º do referido projeto. Após conferir o quórum, e em bloco, coloco em única discussão a proposição de emenda número 1 ao projeto de lei número 18, bem como coloco em primeira discussão o projeto de lei número 18, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementar na lei 1063 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício de 2020 e dá outras providências. Trata dos recursos federais e da contrapartida do município para obras da creche do bairro São Lucas. Discussão. Senhor presidente, já vou fazer um breve comentário aqui, ia deixar para o grande expediente, mas vou pedir o Alisson que coloque no painel aí. A emenda número 18, como aqui já explicado, ela está suprimindo o artigo 3º, que dava livre crédito suplementar ao Executivo. E ele não precisaria pedir autorização a esta Câmara Municipal. E nós entramos com a emenda aí, suprimindo, de acordo também com o jurídico da Prefeitura. Em relação aos projetos 18 e 19, eu vou virar aqui para o painel. Publiquei nas minhas redes sociais aí, pode voltar lá. Aí, ó. Deixa aí. Aí o valor global da nova licitação é de R$ 1.938.563,20. A empresa, a prefeitura, quando ela fez essa licitação, ela esqueceu de deixar a dotação orçamentária para pagar a empresa. Por isso, esse projeto está na Casa de Leis, para que possamos aí avaliar e votar. E na semana, pode passar, eu acho. Pode mais uma? Bom, esses aí são alguns dados que eu já tinha feito, algumas publicações no ano de 2018 e 2019, e o valor previsto da antiga empresa era de 1.819.000, e agora teve-se um reajuste aí, que foi para 1.900.000. E a capacidade da creche é para atender 180 crianças, e o percentual que tinha sido executado até o momento era de 32% da obra. Com os valores aí em 2016 foram gastos 462.000 e 2017 116.000, sendo que no ano de 2018 e 2019 nenhum gasto
foi realizado por parte da administração. Pode passar aí, Wagner. Aí os procedimentos para a construção da creche, abertura de licitação, a mediação da prefeitura e do setor de engenharia, o envio do projeto com fotos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, enfim, todo o processo que a prefeitura precisa ter para a construção da creche. Pode passar o próximo aí. As minhas publicações no ano de 2018 e 2019, que tratava sobre a creche do São Lucas. E pode passar. Bom, e a retomada da obra em 2020. Aí, ó, recurso federal de R$ 1.273.408 mil reais, R$ 408,38, que é o projeto de número 18, e a contrapartida do município, que é o projeto número 19, que é de R$ 572.037. A empresa, Newall Engenharia e Empreendimentos LTDA, que nós conhecemos aqui no nosso município por WW, que eles localizam no nosso município. Deixa eu ver se pode passar mais uma. Aí é só o processo de licitação, mostrando a empresa vencedora, e aí os projetos que nós vamos votar. Aí só queria fazer um breve comentário de um ofício que chegou aqui na casa do proprietário da empresa WW, e espero que a casa, através do seu jurídico, faça um ofício de resposta a eles, falando da situação do projeto. Nós só não fizemos isso antes porque nós precisávamos analisar. Nós tivemos aí, o Alisson tem uma foto com o Wilker, que é um dos donos da empresa. Na semana passada, na segunda-feira após a sessão, nós reunimos aí, juntamente na Comissão de Finanças e Orçamento, eu, o vereador Davi Oliveira de Souza, e a vereadora Juliana Mater, que também pediu para comentar o parecer favorável dela ao projeto aqui. E nós reunimos com ele, deixamos tudo acertado, mas acabamos recebendo um ofício aí depois dessa data. E um ofício que ele cobra uma ação da Câmara Municipal. Espero aí que a casa responda o motivo pelo qual nós não aprovamos o projeto antes e que foi um erro do Executivo, e nós agora estamos corrigindo e deixamos aí para ser analisado em plenário. Era só isso mesmo, presidente. Eu devolvo a palavra. Presidente, eu gostaria de fazer umas considerações também, para que as pessoas também percebam a responsabilidade também que o poder público municipal, caso o executivo, está tendo também com essa obra. Essa obra vai ter recursos próprios, ou seja, recurso do município que poderia ser destinado a outras coisas, na casa de R$ 572 mil. O próprio vereador acabou de falar esses valores. O que eu penso com isso? Eu penso com isso que é o seguinte: nessa situação que nós estamos passando, esse valor aqui dá para pagar a primeira parcela do 13º de Itaú de Minas. Então, por que a prefeitura está fazendo essa contrapartida tão alta assim? Eu não vou entrar em detalhe. Tá? Eu acho que é melhor não entrar em detalhe, que aqui não significa isso. Mas o que eu estou querendo dizer, vou tentar mostrar a outra forma do gasto com esse dinheiro. Ou a prefeitura gasta esses quase 600 mil reais, ou a prefeitura vai ter que devolver 2 milhões toda a obra. Então, menos oneroso para a prefeitura hoje é gastar 572 mil reais mesmo sem ter. Então, a gente sempre vê a palavra aqui irresponsabilidade. Nesse caso, não tem responsabilidade do poder público atual. Muito pelo contrário. Está sendo muito mais responsável do que os anteriores, e faz tanta coisa que no final acaba lesando os cofres públicos. Obrigado. Só acrescentando aqui, até foi um dado importante que o vereador Donizete disse, a prefeitura, quando eu estive lá em Brasília com o assessor do ministro da Educação, Gabriel Vilar, a prefeitura tinha um prazo de repactuação até dia 30 de setembro do ano passado, e a vigência da obra ela era até dia 26 de novembro. A prefeitura rapidamente agilizou todo o processo para a retomada da obra, fez a licitação no fim do ano e retomou. Se a prefeitura não tivesse feito isso, ela teria que arcar tudo que o governo federal já tinha investido na creche do São Lucas, ela teria que devolver ao governo federal,
e aí teríamos uma obra parada no município, que o município ia ter que terminar. Então, ainda bem que a Prefeitura Municipal retomou as obras e poderá, aí, com verbas do governo federal, de quase 2 milhões, terminar a creche e uma contrapartida do município de R$500 mil. Presidente, deixa eu só fazer mais uma complementação. Eu acho que é interessante, porque às vezes a gente só faz guerra aqui dentro, e quando a gente está com essa linha assim de pensamento importante, é importante também as pessoas perceberem que essa obra foi abortada porque a empresa que ganhou a licitação desistiu e abandonou a obra. Ou seja, ela fez ali conforme o cronograma de interesse dela, recebeu, né, o que tinha recebido por tal serviço. Depois ela achou, isso é eu que já estou falando, ela achou, é um pensamento meu, que o restante da obra, o valor que tinha para receber não era suficiente para custear todo o restante da obra. Inclusive, eu acho, não sei, os vereadores aí que têm mais experiência que a gente, Nunes, vereador Berdan, precisava ter um dispositivo na lei. A empresa pega, faz o que interessa para ela, depois, Davi, desiste, porque o valor para receber é menor. Então, eu acho que eu sei que existe no processo licitatório um procedimento de cronograma, mas eu acho que a partir de como a gente começa a perceber que existe fuga, a gente tem que começar a reter mais esse dinheiro, ou seja, alavancar mais a construção e posteriormente recebendo um pouco menos, para não acontecer isso em outras obras, que eu acho que, ludibriaram de uma certa forma o interesse público. Obrigado. Ô, presidente, só complementando a fala do vereador Donizete, até por uma situação parecida com essa, a gente foi ver na casa se o município possui a lei do processo administrativo e não tem. Então a gente já pediu o jurídico para a Angelita para começar a estudar, para que o município passe a ter, a exemplo da lei federal e estadual, uma lei do processo administrativo exatamente para em cima de empresas que fazem isso. Coloco em única votação a proposição de emenda número 1 ao projeto de lei número 18. Vereadora Juliana. Aprovo, presidente. Não pareceu com alguns vereadores. Isso. Aprovado por unanimidade. Coloque em primeira votação o projeto de lei número 18. Em votação. Vereadora Juliana. Aprovo, senhor presidente. Aprovado também por unanimidade. Em primeira votação, o projeto de lei número 19. Vereadora Juliana. Também aprovo, senhor presidente. Está travado, Pepeco? Manifesta para a gente. Está tudo ok? Tudo Aprovado. ok, gente? Aprovado também por unanimidade. Aprovado. Vamos passar aí para o grande expediente. Com a palavra, o vereador Donizete. Presidente, peço permissão para falar sentado daqui. Cumprimento com um bom dia novamente a todos aí, vereadores, o pessoal da nossa casa, candidato, pré-candidato a vereador Tavares, presidente. Cumprimento os internautas
Já desejo desde já um bom início de semana a todos. Segunda-feira é o dia mais gostoso. Eu tenho que levantar animado. Eu sou assim, animado segunda. E para você enfrentar logo a semana inteira. E é bom a gente ter essa disposição. Então, desejo a todos aí um excelente início de semana. Presidente, eu pedi para o Wallace colocar ali no computador, e no telão, e já vou falar já de imediato. Essa aí é a quadra Três Maria. E eu vou tentar colocar no meu celular que eu não consigo enxergar de longe. Uma pessoa tirou essa foto à noite e a pessoa elogia, que praça bonita, fala até praça, né? E que a prefeitura está reativando ela, estou lendo aqui, mas os usuários não estão dando valor, pois estou chegando em minha casa às 3 horas da manhã, sou vizinho aqui, a luz das quadras estão todas acesas e tem cano de água jorrando constantemente. Bom, e eu fui lá ver isso aí, e antes de eu chegar, o Luizinho, o Éder, da educação, já tinha ido lá e resolvido o problema, apagado as luzes e também fechado o registro. Aí vocês perguntam, mas não tem ninguém para apagar as luzes? Não, as pessoas estão pulando. As pessoas pulam, eles encostam o portão, pulam, quebraram o portão pela segunda vez. Eu vai fazer uma nova manutenção agora, foi um pedido meu há uns dias atrás, e as pessoas foram lá e quebraram o cano d'água. Gente, eu tenho visto a luta aqui de todos, eu tenho visto a luta do Denão, parece que do Matheus, de todos nós aqui, Roberto, acho que Davi, o presidente, todo mundo falando sobre essa quadra. E quando o negócio está perfeito, as pessoas parecem que quer destruir de propósito, porque isso é propósito, a pessoa ir lá quebrar um cano de uma quadra, e nem foi entregue ainda a obra pela empresa. Eu acho muito assim, eu acho que essa pessoa está dando prejuízo a todos nós. Estamos passando uma dificuldade tremenda. E a água ficou jorrando 24 horas quase. A luz até de menos, né? Eu acho que, né, eu sei que a pessoa não está entregue às obras. A prefeitura ainda não está a prefeitura vai disponibilizar, pelo que eu entendi ali, um guarda para ficar ali. Mas eu acho que conscientização, acho que as pessoas têm que começar a conscientizar. E nem tudo, gente, tem que ficar avisando o povo. Eu acho que é uma vergonha, né? Vergonha, uma falta de respeito. Falta de respeito mesmo. Eu vi bastante indicação aí também sobre tampa-buraco. A prefeitura fez um processo licitatório de massa asfáltica. E, inclusive, nós fizemos algumas ações, o vereador Denis vai falar mais, lá no Distrito Industrial, que está muito sujo. Vai ser tampado alguns buracos lá também, e na cidade inteira, graças a Deus. O processo licitatório estava demorando para sair, e graças a Deus deu certo. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar, para até que os vereadores tenham ciência, que eu fiquei sabendo agora mesmo. Então, o que eu queria dizer é realmente só isso, não vou nem entrar em detalhe nas minhas indicações. Eu queria dizer o seguinte: nós temos aqui em Itaú de Minas 16 mil habitantes. E são poucas as pessoas que ocupam os espaços públicos, sabemos disso. E na maioria jovens. E jovem gosta muito de cobrar o direito deles. Eu acho que os jovens também deveriam debater isso nas redes sociais. A depredação do espaço público, dos prédios públicos, isso é crime também. Crime. E as pessoas, ninguém quer punir ninguém, mas nós temos condição de viver de forma harmoniosa na cidade. Né? Recentemente agora, eles rasgaram o alambrado do campo que tem o nome do senhor João Belarmino. Ele foi lá, consertou, isso foi lá cortado de novo. Gente, é uma falta de respeito. Eu acho que não é uma falta de respeito só com o prefeito, com a sua equipe, não é uma falta de respeito com todos nós. Não é só também com os vereadores, não, com toda a cidade. Vereador, me permite uma parte? Permite. Até para complementar o que você falou, lá na quadra do Sagrada Família também, eles
abriram um buraco na tela da creche que dá acesso para a quadra. E também estão fazendo como, vamos dizer assim, o pessoal, os usuários de drogas estão usando a quadra para um fim não específico, né, que não é o da quadra. Infelizmente, isso está acontecendo pela cidade inteira e tem que ser tomada alguma providência o mais rápido possível. Perfeitamente, Matheus. Eu recebi uma reclamação lá que tem um casal morando lá dentro. Recentemente eu fiz uma indicação que eles estavam usando a caixa d'água como piscina. Lá tem uma caixa d'água feita em cima do banheiro. Gente, eu não sei, na nossa época nós não fazia coisa desse jeito não, quando nós éramos jovens. Nós tínhamos, né, nós éramos disciplinados. A mãe, se nós errássemos, nossa Deus. Então eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que começar a dar a nossa contribuição, né? Eu acho que as redes sociais aí são bem ativas, dar a nossa contribuição social de forma que as pessoas começam a preservar aquilo que nós temos. Nós estamos tão preocupados com as coisas, né, ruins, por exemplo. Está proibido jogar bola. Tá? A pessoa não pode entrar dentro do lugar para jogar. Ué. Tem que estar meio, né, também conforme com as regras, não só itauense, mas regras estaduais, federais, mundiais. Nós temos que começar a perceber que se todos observarem as leis, as coisas tendem a ser pacíficas. Então, presidente, eu quero já manifestar o meu agradecimento. A fala não é minha, eu vou usar a frase aqui que o vereador Davi usou, dar o crédito a ele. Antes do início da sessão, o vereador Davi falou assim que esse projeto da creche deveria ser aprovado, porque tem tanta gente lá na creche que não tem nada a ver, né, com os trâmites legais das leis municipais. Digo, no caso ele quis dizer dos funcionários que precisa receber. Então, em nome do Davi aí, eu agradeço a todos, inclusive o próprio Davi por fazer essa colocação, e que a gente se sente sensibilizado mesmo, principalmente com aqueles que mais necessitam, né, no momento, que são as pessoas trabalhadoras de Itaú de Minas. No mais, aí fica aqui o meu singelo agradecimento a todos aí pela aprovação. Obrigado. Do projeto da creche. Obrigado a todos. Vereador Matheus Vilela. Um bom dia, presidente, os demais edis, os funcionários da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e todos aqui também que estão presentes. Senhor presidente, hoje eu vou falar aqui de algumas indicações que fiz juntamente ao vereador Davi. Eu vou só esperar o Alisson voltar aí para que ele coloque alguns buracos de vias públicas de nosso município. Nós fizemos, a prefeitura fez uma licitação na semana passada em que ela licita mais ou menos 700 toneladas de asfalto, aquele asfalto quente de empresa especializada. E diante disso, para facilitar o trabalho da prefeitura, nós andamos em algumas vias do nosso município e tiramos algumas fotos. Aí o bairro Bela Vista, essa daí é uma árvore que está morta. Nós até já passamos por serviços urbanos lá no bairro Coab 2 e o pessoal está com medo de cair porque ela está escorada na outra. Bom, aí já volta para as ruas, aí no bairro Coab 2. Essa daí já na Avenida Brasiel, creio que todo mundo que passa ali vê esse buraco. Última rua da Coab 2, essa daí na rua Tiradentes, lá no bairro São Lucas. Aí essa já é no bairro Acácias, a Minas Gerais, que é também no bairro Acácias. Enfim, várias ruas do nosso município aí que estão em estado lamentável. Aí no bairro Universitário. E nós estamos aí indicando à prefeitura que quando chegar essa licitação que deve começar, esse serviço que deve começar aí nos próximos dias, que a prefeitura dê uma atenção especial a essas vias públicas, que no meu ponto de vista são vias que estão com maior buracos. Bom, juntamente ao vereador Davi também, nós atendemos um pedido sobre caçamba para o dono do Ponto Chique,
Ele foi fazer uma entrega alguns fins de semana atrás, e a hora que ele voltou de lanche, a caçamba da prefeitura, ela não é muito bem sinalizada, ele bateu de moto direto na caçamba, teve uma fratura exposta aí na perna, o osso dele saiu para fora, ele ainda estava internado, não sei se está, o Davi até às vezes sabe falar melhor, mas aí nós tiramos foto de algumas caçambas que estão no centro. Isso aí é uma foto durante a manhã. Você vê que a caçamba ela está em estado bem acabado mesmo. E aí pedimos aí à prefeitura que pelo menos ponha uma faixa refletiva nas caçambas para que motoristas não venham a cair no mesmo risco que esse senhor teve aí no fim de semana e acabou se acidentando. Aproveitando aqui, umas 2 sessões atrás, teve um requerimento sobre o chacreamento. E eu quero chamar a atenção de todos os vereadores aqui, que há uns 7 meses atrás, o prefeito municipal ainda veio aqui nesta casa, quando a gente estava nas reuniões do plano diretor, e disse que mandaria o projeto para ser aprovado aqui dentro do prazo do plano diretor. Esse prazo no plano diretor é 6 meses. Os 6 meses já passaram. Já fazem 7 meses que o chacreamento, no plano diretor, o chacreamento já tinha que estar nesta casa para votação. Então, faço um apelo aí a todos os vereadores, sei que todos devem ser cobrados pelo chacreamento, para que o prefeito envie esse projeto a esta casa, porque as pessoas estão precisando muito, muito desse projeto. Então, faço meu pedido aí ao senhor prefeito para que ele mande o projeto do chacreamento a esta casa. Saindo um pouquinho agora do assunto, voltando a um assunto que a gente está cansado de ver, mas que é necessário que a gente fale aqui, sobre o coronavírus, o Covid-19. E vou pedir o Alisson para pôr uma tabelinha também no painel aí, que diz respeito ao que o município gastou com o combate ao coronavírus aqui. Esses foram alguns dados retirados do site da prefeitura, que eu só consegui esses, e vou falar os mais altos aqui. O empenho 2787, o fornecedor Carvalho e Nicolini. Material: máscaras faciais laváveis para uso dos servidores da Secretaria de Saúde e distribuição à população itauense Covid-19. Até o que eu vi na semana passada, ele não tinha sido liquidado, mas como ele já tinha sido empenhado, o valor aí foi de R$ 18.400. Depois tem o outro aqui, que é o empenho 2413, o fornecedor R Importação e Exportação de Equipe Veterinária, monitor multiparâmetro e bomba de infusão Covid-19, no valor de R$ 19.240. E também o empenho 2803, o fornecedor Metaclean Hospital de artigos médicos LTDA, que foram adquiridos aí camas hospitalares para quarto em isolamento Covid-19. Depois eu vou disponibilizar essa tabelinha nas minhas redes sociais aí, para que todos possam acompanhar. No total que eu pude apurar, a prefeitura já gastou R$ 104.217,36. O total de recursos disponíveis que o governo federal e estadual mandou para o município até o momento, R$ 230 mil. Essa semana ainda, a gente teve a notícia aí que vai chegar para o município de Itaú de Minas R$ 1.700.000 para o combate ao Covid-19, que foi aprovado. Foi no Senado primeiro, depois foi para a Câmara, voltou para o Senado e agora está aprovado e provavelmente em breve deve chegar aí para o município de Itaú de Minas o valor de R$ 1.700.000, se não me engano, dividido em 3 parcelas. Bom, eu quero comentar aqui também que na semana passada, quando fui ver vias públicas, eu e o vereador Davi também fomos à reciclagem. Até vi que tem uma indicação da reciclagem hoje aqui. E procurei os serviços urbanos da prefeitura para falar das reivindicações que as pessoas da reciclagem fizeram. E a única resposta que tive que a Cinta, a Itaú, tinha doado e logo a prefeitura colocaria lá para eles. As demais demandas que eles nos passaram, também passei à Secretaria de Serviços Urbanos e espero aí uma resposta
em breve. E para finalizar aqui, o Alisson coloca a foto do Naldinho. Coloca essa aí no painel. Bom, esse aí é o pesqueiro do Dito da Creuza, onde o Naldinho está tomando conta agora. Aí pode passar. Isso. Aí, ó. Essa daí é a ponte que dava acesso ao Naldinho. Há umas 3 semanas atrás, o Naldinho tinha me procurado porque essa ponte estava muito estragada. E hoje vem aqui agradecer o Sassá, o Kleber e o Sr. Jorge, que eles fazem um trabalho excelente. Tem que dar os parabéns para essa equipe, que de pronto, uma semana depois, mais ou menos, foram lá e fizeram esse belo trabalho lá para o Naldinho, que agora está podendo atender as pessoas lá no seu pesqueiro, e creio que no fim dessa pandemia, quando tudo voltar ao normal, ele vai ter um fluxo de pessoas muito grande lá, porque ficou muito bom o local lá. E quero aí parabenizar novamente a equipe do Sassá, o Kleber e o Jorge pelo excelente trabalho que fizeram lá. No mais, quero agradecer a oportunidade mais uma vez e devolvo a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Davi. Presidente, eu peço aí permissão para falar daqui da cadeira mesmo. Citar algumas situações, essa que o Matheus falou, da caçamba, ela se faz urgente que tenha a luz refletora para evitar acidentes, igual teve com o esposo da ação do Fundo Chique, que ocasionou fratura exposta e um monte de outras decorrências que vão dar prejuízo para a pessoa, já que fica afastado do trabalho, tem que ficar encostado pelo INSS, colocar outro para trabalhar na entrega. Então só deu prejuízo a situação de uma caçamba que ele não conseguiu ver assim que fez a rotatória lá que segue para o bairro Bela Vista. Ele estava em direção à praça ali que a gente conhece como Praça do Baé. O acidente foi grave, a esposa, família, tudo desesperado. Agora já está uma situação um pouco mais contornável, mas enfim, poderia ter sido evitado se a caçamba tivesse essa tinta de destaque ali para qualquer veículo. E de fato, uma que estava lá no DER, a exemplo de outras que a gente viu na reciclagem, à noite você não consegue enxergar a caçamba, principalmente se a rua não tiver uma iluminação boa. Uma outra situação que eu queria falar é do hospital. O hospital, a gente teve uma reunião recente com alguns vereadores, representantes do hospital e outros membros da sociedade. E o hospital, a gente vem reparando o seguinte: é um saco sem fundo, que entra e não é suficiente para dar manutenção nos gastos rotineiros que o hospital tem. A gente viu que em março, numa reunião que teve aqui com a comissão de finanças, o vereador Roberto presente, o doutor Clésio, o Diego e o Luizinho, na época, a gente não sabe se era ou se não era o contador. Mas enfim, lá na ocasião foi dito que tinha uma dívida de 1.400.000, mais ou menos, e essa dívida hoje está em torno de 2 milhões. Então, assim, num prazo de 2 meses, teve um aumento considerável na dívida. Ou seja, está mais que claro que o hospital ele não se sustenta mais. E é fácil da gente ver a situação pelo seguinte: antigamente, eu não sei se alguém tiver os números, fica mais fácil da gente trabalhar. Mas a Cimentos Itaú, a Votorantim, tinha talvez 5 vezes o número de funcionários que tem hoje. E o convênio, e isso envolve, por exemplo, vamos supor 400 funcionários, envolve dezenas de pessoas, porque todo mundo tem suas famílias e todos tinham convênio com a Itaú e dava manutenção no hospital. O hospital sobrevivia com convênios, o mais forte deles da Cimentos Itaú. Hoje, com a redução de funcionários, não tem mais esse convênio tão alto que tinha e prejudica de fato. A gente sabe que o hospital perdeu um monte de convênio que não dá sustentação para ele. Aí a gente viu uma situação que queria fazer uma permuta ou ventilou a ideia de um terreno ali de frente à antiga Secretaria de Educação, do lado do Abrão. A minha opinião, assim, que a gente não deve nem discutir uma bobagem dessa, porque o Itaú padece, eu não sei se vocês acompanham junto com a gente, de decisões tomadas de imediato. Toma decisão hoje sem pensar sequer 10 anos para frente.
É um terreno, talvez o melhor terreno da cidade. Eu não sei qual que foi a intenção de discutir essa situação para a prefeitura trocar e levantar a caixa para o hospital. Como levantar a caixa se o hospital não se sustenta? Lá um terreno da prefeitura excelente, que pode no futuro virar assim, centro cultural, um monte, coisa de teatro, de educação e tudo. Então, a gente às vezes dá um prejuízo, achando que vai dar certo hoje, mas um prejuízo futuro. Eu vou citar alguns exemplos de situações que a gente tomou assim muito rápidas e que hoje a gente paga um preço muito alto. A primeira delas é a emancipação da cidade. A gente teve aquela correria danada na ocasião para emancipar o município e hoje Itaú não tem território. Itaú acaba na ponte, acaba na lagoa, acaba aqui na Leocádia e acaba aqui depois não sei se pro lado da Itaú, ali, do outro lado de lá. Então, assim, todas as decisões rápidas que a gente teve que fazer negociações com os municípios da região e o Itaú acabou levando prejuízo no território. A segunda foi a municipalização das escolas. Na época achou que ia ser, e foi, ninguém tem dúvida. Na época foi extraordinário, uma quantidade enorme de alunos. O Fundeb veio assim, tinha dinheiro para comprar uniforme, para comprar apostila, para fazer de tudo. Mas ninguém pensou que no futuro teríamos escolas particulares, que o número de nascimentos iria despencar de forma drástica, e hoje o Fundeb não consegue pagar professor. Então, assim, foi uma situação, começou acho, com o Dr. Clésio, e ficou a pior, o que não deveria nunca ter acontecido, que é a escola que mais gastava, se eu não estou enganado, foi com o Dr. Francisco, que foi o Jorge Oliva. Situações pensadas no momento, que hoje dão um prejuízo enorme para o município, vai piorar, porque não tem como desfazer do monte de funcionário que tem hoje na educação. Como é que você vai fazer? Responsabilidade do município e o Fundeb não cobre, não faz cobertura deles. O outro, que é um assunto assim, divergente até entre a gente aqui, que eu sempre fui contra, o desvio da rodovia. O desvio da rodovia, até hoje eu não vi a finalidade dele, se ele for acontecer mesmo, para o município, na minha opinião, deveria arrumar semáforos, meios de reduzir a velocidade aqui, e o fluxo continuar igual está. Então, assim, não sei qual que é, até porque a rodovia vai continuar passando aqui. E a outra foi o assunto que o vereador Donizete falou, que é a creche. Lá atrás, acho que foi no governo, no último mandato do Norival Lima, por que a creche? Sabe? Precisava, na ocasião, de ter a creche. Porque o governo federal, ele manda o dinheiro para a construção da creche, mas não manda para a manutenção da creche. Professor do município, energia do município, água do município, alimentação do município. Será que era o momento? Não era mais fácil, por exemplo, ter transporte? Transporte não ficaria mais barato? O que a gente já teve, transporte aqui, o que custaria, por exemplo, um ônibus passar todos os dias lá e trazer os meninos para as escolas do centro? Então a gente peca todos os momentos por decisões imediatas sem pensar o Itaú 10 anos para frente. E o preço vai ser alto. E por fim, senhores vereadores, recentemente a gente votou aqui um projeto que tinha uma relação direta com imposto. Algumas entidades, terrenos, não pagavam imposto. Até conversei com o vereador Donizete sobre isso, que a gente achava assim, extremamente de mau gosto, instituições ricas ser isentas de impostos. E isso, antes veio as taxas que a gente detectou no IPTU, que tinha taxa de manutenção de rua, taxa de limpeza e taxa de emissão do boleto, que são já largamente difundidas, que elas são ilegais. Há muito tempo, elas não podem ser cobradas. Então a gente mandou um ofício para a Prefeitura e um ofício para o Ministério Público falando das taxas, e quando a gente fez uma cobrança se a Prefeitura vai manter as taxas, ela falou que vai esperar o parecer do Ministério Público. A Prefeitura já sabe, ela tem ciência que essas 3 taxas não podem ser cobradas do contribuinte. Quando a gente pensou nisso aí, falou, o município vai deixar de receber, não sei, talvez uns 50 mil reais. Então vamos fazer a contrapartida, que é derrubar isenções ilegais. Foi o que a gente fez aqui na Câmara, que todo mundo votou. Então eu queria até que o representante, acho que o Nunes agora, do prefeito, pedisse para a Prefeitura não esperar o Ministério Público manifestar, porque a Prefeitura já conhece que as taxas são ilegais. No mais, presidente, e hoje foi mais um desabafo dessas situações mesmo, e agradeço aí a oportunidade, devolvo a palavra.
Vereador Denis Magalhães. Peço permissão para falar daqui. Bom dia à mesa, bom dia aos demais colegas, bom dia aos funcionários, bom dia ao nosso amigo Tavares, que está aqui assistindo a reunião, bom dia ao pessoal das redes sociais. Falar aqui sobre umas indicações. Primeiro sobre um requerimento que eu fiz, só que hoje não entrou por causa da pauta, para saber do caminhão-pipa. Cadê ele, como é que ele está, qual que é a situação, se está internado, se não está, e que dia que ele volta a funcionar. Porque nós estamos em época estamos em época de seca, e pode surgir um incêndio num terreno baldio ou na beira do asfalto a qualquer hora. É claro que a gente tem, sempre que precisa, o apoio da Votorantim para essas emergências. Mas e o da prefeitura, que é o primeiro chamado, é na prefeitura? Como que ele está? O defeito dele é muito grave? Ou é defeito mais pequeno? Porque é item de segurança a gente ter o caminhão-pipa funcionando em bom estado, para na hora que você virar a chave, ele dá a partida e cheio d'água. Então, como que ele está? Foi um requerimento que a gente fez, e a gente espera que, se ele não tiver em funcionamento, que volte logo, porque principalmente nessa época é item de segurança. E tem uma indicação que a gente fez, eu e o Donizete, do Distrito Industrial, Jardim das Acácias, do Jardim dos Ipês, onde fica a consultora Ser, e aqui no Secói, que seja feita uma limpeza ali, porque é pó, estamos em época de pó, é muito pó, e ali o fluxo de caminhão, de carro, de pessoas é muito grande. Então que seja feito essa limpeza lá, e que seja lavado as vias, varre, capina, recolhe o mais grosso e depois lava esses 3 locais, e que seja feito a aguação periódica lá nesses locais, para minguar o pó, para amenizar o pó, principalmente para as pessoas que trabalham lá, que é muito pó. Você está numa oficina mexendo com solda e vem aquele canudo de pó na sua cara, não é bom não. Você está você está fazendo uma manutenção tutão, e é coisa que, na minha opinião, para a administração não onera em nada. É só questão de organização. É organização, questão de costume. Vamos organizar tal dia, tal hora, mas aí não é de mês em mês, de 15 em 15 dias, não. Certo de aguar era todo dia. Eu coloquei na indicação de no mínimo 3 vezes por semana, mas o certo era todo dia. Cria-se, e que eu acho que não é difícil para a administração, visto que tem o equipamento e tem o operador. Então cria-se esse hábito, vou falar, mas não é a palavra certa não, mas cria-se de todos os dias lá no Distrito Industrial, que o fluxo de carreta lá é muito grande, o fluxo lá, muito grande, graças a Deus. É sinal que a cidade está rodando, que tem transportadora trabalhando, então o fluxo lá é grande, tomara que fique maior ainda. Tomara que fique maior, se Deus quiser. Mas que esse fluxo traz pó para todo mundo lá. Agoa. Se der para agoar cedo e depois do almoço, que é o único jeito de amenizar o pó. Vai molhando. Assim como aqui no Jardim dos Ipês, que é muita oficina, muita gente trabalhando, e aqui no Secói também. Primeiro limpa e depois faça-se essa aguação aí todos os dias, que vai evitar muito problema, muita dor de cabeça, porque quando a administração não se impõe e não faz a sua parte, o prejudicado, ele faz a sua, do jeito dele. Se o responsável maior não faz a parte dele, o prejudicado ali vai sentir a obrigação de fazer a parte dele. Então, que a administração faça essa parte. Eu estou aqui falando
eu estou aqui fazendo um discurso aqui para aguar, olha só, já estou ali com quase 5 minutos falando de aguação do Distrito Industrial, do SECOI e do Jardim dos Ipês, que é uma coisa simples. Eu não precisava ficar esse tempão tudo aqui falando sobre esse assunto. Então a gente pede que a administração tome providência nesse assunto simples, mas que pode causar aí também, mas que ajuda muita gente mesmo. Então é o que eu queria falar sobre o caminhão-pipa, se ele está funcionando, se não tiver, vamos reformar, vamos pôr ele em boas condições de uso, para que se use nesses locais. Eu tinha pedido também aqui para que fosse aguado as ruas aí com a solução para higienizar as ruas, fazer a desinfecção com caminhão-pipa. Eu ainda espero ver isso aqui em Itaú ainda. Também eu queria falar, eu tive lá na reciclagem, Zetinho também já foi lá, então eu vou falar sobre as reivindicações que eles me fizeram lá. O mais importante, o mais grave, que tem que ser feito mais rápido, é a cinta transportadora. A cinta lá hoje nem tem. E é o que eles mais precisam para trabalhar, para separar o lixo reciclável do não reciclável, separar plástico de papel, de metal, de tudo. Então, é o que eles precisam. É dessa cinta. Hoje nem a cinta tem lá. Só que o problema lá também não é só a cinta, é a estrutura completa. Eu tive dando uma olhada lá. É a estrutura completa. É o passadiço dela, é o redutor com motor, com rolo motriz, com rolo de retorno. Então ali é tudo. Tem que dar uma manutenção geral ali. Porque senão troca lá e vai arrebentar de novo. Ela tem que trabalhar certinha, bonitinha, do jeito que ela vai para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, quando vem a cola, rebenta mesmo. Então, o que eu pedi aqui foi uma manutenção completa na estrutura da cinta, não só a cinta. A olhada que eu dei lá é um pouco de conhecimento de fábrica que eu tenho, então só de olhar, você já vê que precisa dar manutenção em tudo. Se colocar só a cinta lá, vai ser um remendo novo em camisa velha, não adianta nada. Então, o que eu pedi foi a reforma completa, para se resolver, tem que reformar tudo, e aqui no Itaú tem mecânico bom para isso, bom, mas bom mesmo, coloca lá, vê quem faz lá, e a informação que eu tive é que a Votorantim vai fazer essa manutenção lá na cinta. Então, a gente sabe que por parte da Votorantim tem prestadores de serviço bom demais da conta, que a gente tem certeza que vai ficar um servição, mas não só a cinta, que se dê uma manutenção completa. E que está precisando de manutenção também é a moega. O que é a moega? É aquele funil que fica em cima da cinta, que alimenta ela. Vem com a retro, joga lá o material, ela começa larga por causa da boca, por causa da concha da retro, e depois ela se diminui na dimensão da cinta. Então, quer dizer, a moega tem que se reformar, a moega toda, e a coifa também, que chega lá na cinta, que é aquele funil mais pequeno. Então, ali também é uma reforma completa para eles lá, que precisa. Tem um vazamento no banheiro que eu pus na indicação. Eu tenho certeza que esse vai ser arrumado logo, porque os Pedros são bons de serviço. Então, tenho certeza que vai lá e vai arrumar. E o que eles precisam também ali, gente, é de EPI. EPI, precisa de luva, precisa de máscara, precisa de pôr um boné na cabeça, precisa de um macacão. A pessoa chega lá, coloca um macacão, depois tira, está com a roupa limpa por baixo. Ali precisa disso tudo. Não tem, pelo que eu vi lá, não tem nada. Então, a prefeitura, achei uma iniciativa formidável, achei ter passado lá para eles, formidável. É uma usina de reciclagem que no passado tinha até investigação
aí por parte de Ministério Público. Hoje não, hoje está quem precisa trabalhando lá e dividindo entre eles. Maravilhoso a ideia, só que vamos dar o suporte. Não é só dar. E quem que tem o suporte maior para dar para eles aqui é a administração pública. E que eu acho que não fica caro dar esse uniforme, dar esses EPIs lá para eles. Não fica caro. E por parte nossa, da comunidade, tá, tem aí um vídeo. Vamos fazer a separação do lixo úmido, do lixo seco, papel, plástico, isso aí vira um dinheirão lá para eles, para que eles possam sustentar aí as suas famílias e viver com dignidade. Então vamos também nós fazer a nossa parte, separar lixo seco do lixo úmido, para que eles possam trabalhar melhor, né? Então eu fui lá, foi o que a gente identificou lá. Então tem que se reformar a moega inteira, tem que se reformar a cinta inteira. E uma outra coisa, o pessoal vai para lá a pé. A prefeitura disponibilizar uma condução para levar, para buscar, leva cedo, buscar à tarde, levar o pessoal da associação e os funcionários próprios. Lá não é perto não, gente. Lá já tá fora do município, já está depois do trevo. Então levar. O que custa disponibilizar uma Kombi, uma condução para levar e para buscar esse pessoal lá? Então é o que é o que eu vi lá. Quando começou a pandemia, que foi cortado a linha dos ônibus intermunicipal de Itaú e Passos, foi disponibilizado pela administração um ônibus para que levasse os prestadores de serviço da saúde lá em Passos. A gente tem muito funcionário da Santa Casa, de UPAs, de hospital lá em Passos. Então o que a gente pede aqui é a continuidade desse transporte. A continuidade, porque agora a gente viu que voltou aí o que faz a linha intermunicipal, mas para esse pessoal que trabalha lá, o pessoal da saúde, que foi uma ideia tão boa, que se perdure esse transporte até que tudo volte ao normal, até que volte a escola, que aqui o mundo volte à normalidade. Então o que a gente pede, né, Zetinho? Permite, mas está acabando, ó. Não, 1 minuto, 30 segundos. É tão importante essa tratativa do ônibus, do pessoal que trabalha na Santa Casa ser separado, tem por 2 motivos, assim, lógico. Eles estão numa área de risco muito grande, consequentemente não vão contaminar o pessoal que usa esses ônibus que vão para a passa aí, que alguns chamam de circular, da Cisne. E por outro lado, não ser contaminados também por esse pessoal usuário da Cisne, né? E levar isso para dentro da Santa Casa das pessoas que estão doentes. É isso. Acho que nesse momento essa separação é importante por causa disso, no tempo. E a questão financeira também, né? Nessa época, ter o transporte dado é muito bom. Só mais uma coisinha rapidinho aqui, presidente. É sobre o campo do Belarmino. Quando foi inaugurado, aquela pintura lá que o Pedrinho fez do São João, com alguns atletas lá, que eu lembro, de um que está lá é o Piri, com alguns atletas, foi uma pintura formidável. Meire, eu vou fazer uma indicação aqui para que seja restaurado aquela pintura lá, que para mim, mesmo não tendo muito tempo, aquela pintura é uma pintura histórica. Então que se restaure e que se arrume um jeito de proteger aquela pintura lá, porque ficou legal demais da conta, e a gente vê que com o tempo ela já vai se apagando. Então, no mais, um bom dia a todos, uma excelente semana, e que Jesus esteja no coração de cada pessoa. Muito obrigado pela atenção. Devolvo a palavra, presidente. Gente, eu só vou fazer alguns comentários aqui em tópicos. A respeito, eu vou assim, praticamente falar em cima do que vocês falaram, mas que estão todos corretos, parabenizo inclusive. A respeito do Distrito Industrial, eu fui chamado lá, inclusive, estive lá, e realmente é um absurdo, um distrito industrial e está tão abandonado como está o nosso.
ali aquela quantidade de buraco, de ruas sem asfalto. Então o pessoal pega por conta do buraco, joga aquele cascalho, aquele pedrisco sujo e vai virando um problema danado. Então eu tive lá e realmente alguns proprietários fizeram algumas lombadas por eles, porque me disseram que cansou de pedir na prefeitura. E eu quero estar aqui em defesa deles, pedir à nossa secretária de obras que dê uma atenção especial. Eu sei que como eles não são profissionais naquele ramo de ruas, de fazer esse tipo de trabalho, eles fizeram dentro daquilo que deu para fazer. Então o que aconteceu? Não sei aonde eles ganharam ou se compraram aquela massa asfáltica e jogaram em determinados pontos que eles se sentiam maior prejudicado. Por exemplo, meu amigo Xandão tem um lanche lá na frente. Ele fez uma lombada porque não aguentava a quantidade de pó que ia lá para o seu estabelecimento. Voltando, tem um aqui no Toninho, também fornecedor de alimentação. Depois indo mais profundo, aí tem algumas lombadas, ali perto do Edinho da WW, virando ali perto do Bexiguinha, eles fizeram outros. E eu posso, assim, falar para vocês, por eles não ter conhecimento, vereador Denis, ali eles, coitados, até porque às vezes não tinha material suficiente, eles praticamente colocou um poste no chão, curtinho e alto. E alguns das empresas me procurou, falou, isso aqui vai quebrar eixo, vai quebrar mola, vai quebrar, Roberto, que é também caminhoneiro, uma carreta ali com 50, 60 mil quilos. Então, eu acho que precisa dar uma alongada, dar uma acertada, mas dá uma satisfação para aquele povo que está trabalhando. Não é deixar ali para chegar ao ponto deles não aguentarem mais e fazer por conta própria. Isso é a minha defesa, compartilho com esses nossos irmãos lá, esses trabalhadores lá do Distrito Industrial. Aproveitando também a questão do asfalto, que eu estou vendo, não sei se foi qual vereador, Zetinho, quem que falou aí que está sendo com essa massa asfáltica. Gente, também foi dito, mas eu tirei até foto. Eu fui chamado lá pela aquela menina lá do restaurante, Dalvinha. Olha, não tem condição. A Dalvinha, ela serve refeição ali, mas a quantidade de caminhão e que entra e sai é para ser, que também é uma falta de respeito da municipalidade com essas empresas. O Carlinho Autopeças, aquele pessoal que trabalha ali com o filho do genro do Dita Murim, gente, trabalha com equipamentos, aquilo ali virou uma bagunça. E não tem jeito, e a rua está inteiramente estragada. Então, pedir ao prefeito, ao invés de pegar e jogar de pá, não vai resolver. Faz um rapa-rapa ali, coloca e estende isso até na saída do asfalto. Porque o que acontece? Tem aquele pedacinho que está sem asfalto e o pessoal que está vindo ou da fábrica ou de Paraíso, que eles entram por ali, ele já entra levando aquela quantidade de pó. Então, se a prefeitura tomar esse cuidado, nossa secretária, amiga, a Giane, ela pode estar fazendo aí um trabalho melhor. Mas nada de querer simplesmente, é que eles me ligaram que a prefeitura ia lá na sexta, nem sei se foram, mas ia lá arrancar tudo. Mas não é simplesmente ir lá arrancar tudo, ou deixar para alguns, que às vezes têm mais interesse, e tirar dos outros. Eu acho que o que deve é ter o bom senso de arrumar para todo mundo, para que fique bom. A respeito, gente,
Já teve vereadores que falaram aqui outras vezes, mas a respeito, o vereador Donizete falou a respeito da quadra, o Matheus, não sei quem colocou ali, mas eu acho que a prefeitura, ela tem que equipar esses patrimônios de ter um guarda, vereador Donizete. Se você pegar um guarda para trabalhar, ele não deixa acontecer isso. É uma praça, não tem um guarda. Sabe, eu estou vendo, eu acho, até admiro aquele nosso colega, o Sério, ele fazendo podas, pintando, fazendo coisa. Quer dizer, não sei se é a maneira correta, mas ele está tentando ajudar. Então, se tivesse um zelador, eu acho que foi essa a expressão, salvo engano, do vereador Denão, um zelador para cada lugar desse. Um zelador para poder cuidar de uma praça, gente, para ele ficar responsável pelaquela praça, ele dá conta. Põe uma mangueira aqui, puxa uma água para lá, joga uma água, limpa. Então, falta realmente de gestão. É de saber que está precisando daquilo. Então as coisas vão acabando. A respeito aí do coronavírus, eu até reclamei numa outra sessão, juntamente com o Ministério Público, pedi ao prefeito, por exemplo, parou tanta coisa, já está abrindo outras, mas proibido do moço que faz propaganda volante, que ele não pode trabalhar. Propaganda volante é um moço só dentro do carro e está proibido. Poderia até mesmo aproveitar aquele carro volante, além dele fazer as propagandas para os comércios e as empresas que ali é contratado, ele dá um toque e queremos lembrar a toda a população, ou mesmo a prefeitura municipal, que a administração vem lembrar o povo para evitar de ficar sem máscara, faz a propaganda, mas ajuda também nessa pandemia. Mas o prefeito precisa de dar essa autonomia para fazer. Outra coisa, gente, que eu queria assim deixar claro, eu queria até pedir para vocês que têm mais ligação com o prefeito. Tem uma licitação de número 15, 2020, ela vai ser feita agora dia 16, do 6 às 7h30 da manhã. Eu queria pedir para vocês o seguinte, há um tempo atrás, nós iríamos fazer uma CPI aqui nesta casa para investigar a respeito dos gastos com aquele pessoal que estava recolhendo animal na rua. E aonde estava levando. Aí a gente começou a ver que muitos animais continuavam na rua e nós começamos a ver as notas tiradas para pagamentos, nós achamos um valor exorbitante. E eu queria aqui estar pedindo, não sei se vocês concordam, mas a prefeitura tem muito funcionário que está folgado. Funcionários que não tem obras, funcionário que está aí nos serviços urbanos, funcionário que está na obra, funcionário que está aí mais folgado, está trabalhando só meio período. Então, o que eu queria pedir? Analisa. Se trabalhar meio período ou período inteiro, é um salário só. Então, a prefeitura, ao invés de fazer uma licitação para contratar uma pessoa, contrata uma pessoa que nem mexe com aquilo. Vai contratar uma pessoa só para tirar os animais. Uns, antigamente, tirava amarrado, puxava e vinha puxando e levava para um pátio. Agora, liga não sei na onde, vem o rapaz com um caminhãozinho ou carroça e leva para lá. Precisamos de evitar esse gasto. Esse gasto é um gasto desnecessário. Não justifica nada não justifica estar trabalhando em meio período e contratando mais gente
para fazer esse tipo de serviço. Então a gente quer aqui pedir para o prefeito municipal que ele tenha mais, consciência, bom senso, para evitar de ficar isso daí. Porque a gente sabe até quem vai ganhar, sabe? Mas não justifica pela quantidade de gente que está aí. São poucas as pessoas que interessam para fazer entrar nessa licitação. Então a gente queria pedir para o prefeito não fazer, sabe? Não fazer. Assim eu quero deixar claro para vocês. O vereador Matheus começou um trabalho aqui para fazer contratar um contador e abrir um processo de... Eu já mandei parar. Então, é assim, nós precisamos de ter algumas posições. Nós já estamos em junho, vamos aqui, nós estamos trabalhando com uma pessoa competente, já pedi para ela nos ajudar e tudo, mas a gente pedir também para que o prefeito municipal tenha dó de nós. Vou falar de um assunto aqui também que me deixa muito chateado. Eu também não gosto dessas conversas. Por exemplo, saiu uma conversa que nós, vereadores, estávamos querendo que ficasse fechada a creche. Eu falei, gente, não tem nada disso. Vereador, o que mais nós pede é o funcionamento. Ninguém dos vereadores quer. Eu estou falando como presidente da Câmara. O projeto, ele chegou na casa errado e nós estamos corrigindo para poder votar ele certo. Não tinha dotação orçamentária, o prefeito não poderia lançar sequer para fazer a licitação. Mas nós estamos corrigindo. No entanto, vocês viram que o próprio Pedro concordou em retirar parte daquilo que ele pôs, porque estava errado. Então, às vezes as pessoas, eu até quero aqui falar, eu vou responder, não sei qual dos senhores que pediu para que a Câmara se manifestasse. A empresa, eu quero deixar claro aqui, nós temos informação tanto para o Edinho da WW, quanto para o filho dele. Olha, está tramitando, nós estamos acertando para ficar legal, para você não ter problema para receber. E ele mandou aqui, agora no dia 2, ele mandou um ofício aqui, achei assim, meio bravo até, sabe? Pelo que ficamos sabendo, é que se encontra na Câmara Municipal dos Vereadores um projeto para ser votado e aprovado para complementação e legalidade das documentações da obra e continuidade dos pagamentos. E tal projeto já está aí há algumas semanas e não foi aprovado. E estamos inadimplento, está sendo comunicado oficialmente através deste, até mesmo para fins legais. Vereador Donizete, está mandando isso até para fins legais. Então eu acho que assim, eu não gosto desse tipo de pressão. Eu vou votar agora, a segunda votação para a gente acabar, porque foi corrigido, mas por mim, eu não iria votar hoje. Eu ia jogar para a semana que vem, para mostrar que os poderes eles são harmônicos, mas são independentes, e que nós temos que fazer aqui aquilo que é certo. Não adianta estar fazendo aqui alguém fazer uma denúncia e todos nós termos responsabilidade por não ter acompanhado o processo correto. Então eu vou pedir ao doutor Fábio para que faça a resposta a essa empresa. Uma outra coisa, eu já quero deixar claro para vocês, eu até queria que o vereador Nunes estivesse para também dar opinião. É inadmissível o que está acontecendo no Hospital Itaú. Inadmissível. Hospital Itaú, inclusive eu estou falando, gente, porque ontem,
eu estava no supermercado, chegou uma pessoa que trabalha no hospital e falou assim, não, mas é verdade que a Câmara Municipal está querendo que feche o Hospital Itaú? Eu falei, não, está doido? Fechar o hospital? Lógico que não. Não, porque a prefeitura quer dar um terreno para o hospital e vocês não querem que doa. Eu falei, não, realmente isso aí nós não queremos. Por que não queremos? Foi o que o Davi falou. Hoje lá dentro, vou até levantar um pouquinho. Hoje lá dentro está um verdadeiro saco sem fundo, vereador Donizete. Lá tudo que põe, passa. E eu estou sabendo, de fonte limpa, que na realidade, o que esse povo está querendo fazer é o seguinte, tem uma dívida do hospital, que eles, atropelando tudo e todos, adquiriram essa dívida, e como não tinha como fazer para dar alguma coisa em garantia, eles deram os próprios imóveis do pessoal do hospital, a diretoria lá. E o que eles estão querendo? Eles estão querendo é que faça essa troca com o terreno. Analisa vocês, gente. A troca de um terreno que vale R$1 milhão, e eles estão querendo dar um pedaço lá atrás do hospital para, no futuro, fazer um pronto-socorro. Então, é coisas que, assim, é inadmissível a gente querer salvar eles como diretores, vereador. O que, na realidade, eles estão querendo fazer é o seguinte, é pegar esse 1 milhão, pagar a dívida que estão os imóveis deles alienados a elas e fechar o hospital. Porque você vai pagar 1 milhão de dívida, mas não tem condição de tocar o hospital. Então, eu quero deixar claro para vocês, esse tipo de coisa, eu peço aos senhores, para a gente fazer um estudo junto, para a gente mostrar junto, porque a gente vai falar, né, com a direção deles, eles querem, o Deco, eu estou falando que o Deco me procurou, e eu falei, Deco, você nem da direção você é. Ele falou, não, mas estão pedindo para mim voltar, não sei o quê. Eu falei, não, se tiver que voltar, vai ter que voltar outra totalmente independente. Porque meu amigo, ele mandou 2 milhões de dívida, Davi. A dívida é muito maior de 2 milhões. E foi muito certo. Quando essa turma pegou o hospital, a dívida era R$800 mil, programável os pagamentos. Eu falei, inclusive, para o promotor, junto com ele da diretoria, que eu achei que foi uma vaidade muito grande deles em querer aparecer para a comunidade, querendo fazer uma série de coisas, um absurdo. O hospital tinha um microtério, um matinho pronto para receber qualquer, pegou lá e fez um escritório para reunião do Dr. Zé e do Dr. Clésio. Então, vai tendo gasto desnecessário, vamos fazer isso. Quase que fizeram uma lanchonete na porta do hospital. Aí o dinheiro não dá. Eu sei que tem médicos que estão entrando na justiça para receber. Tem médico que já foi embora. E aí eles vêm porque compraram um aparelho de não sei quantos mil para o centro cirúrgico. Questionei quantos cirurgia foi feito com ele. Uma. Eu falei, pois é, você acha que o povo de Passos, que tem São José, tem Santa Casa, tem tantos planos de saúde, não vai vir atender aqui? Então nós precisamos, assim como aquela permuta que queria fazer, vereador, com aquele terreninho lá do São Lucas, a troco do terreno do final da avenida. O prefeito já manifestou que é daquele jeito.
Se nós quiser aprovar, nós aprovamos. Se nós não quiser, não aprova. Então eu já vou falar para vocês. Eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Fazer uma troca dessa. Eu sou a favor do seguinte: quanto que vale? 70. Quanto que vale aqui? 500. Então, é para beneficiar alguém? Então volta os 430 para a municipalidade. Porque, sabe, quando fala assim, não, vai arrumar um pedacinho de um terreno lá em cima. Vai arrumar um pedacinho de terreno, mas se a prefeitura precisar de vender para socorrer uma folha de pagamento, uma coisa de pandemia, uma coisa não sei o quê, eles têm um terreno que vale 900 mil. E se ela pegar um terreninho lá em cima, vai valer 70, 80 mil. É o que vale. É um terreno que vale 70, 80 mil. Então nós precisamos, o vereador Denis falou nessa reunião, seria muito ruim se o hospital fechasse com o vereador Denão aqui, com o presidente Oberdan, com o prefeito Ronildo, com o doutor Alan, não sei o quê. Eu também sinto até nos ossos, mas nós não podemos faltar com a nossa responsabilidade. Eu acho que eles, inclusive ele veio para mim assinar, eu falei, assino com vocês na hora. É um documento que eu, inclusive, falei com o senador Rodrigo, eles vieram, eu falei, não, pode, traz aqui, ele é meu amigo de menino. E assinamos um documento pedindo para o Rodrigo arrumar. Parece que vai dar um jeito aí de uns 300 mil. Porque não adianta, eu quero que vocês entendam o seguinte, não adianta a gente fazer um negócio desse, vereador Donizete, e chegar lá e paga lá o banco Itaú, paga o banco não sei o quê. E agora, o que nós vamos fazer? Não, já pagou as dívidas nossas, o imóvel nosso está tudo liberado, agora o hospital vai se virar, nós vamos entregar, porque nós não dá conta. Mas acabou com o patrimônio que é do povo. Né? Então, e outro negócio, viu, gente? Tem pessoas me cobrando, nada no hospital, nada é de graça. Tudo que você chega no hospital, você tem que pagar. Ou você tem que fazer um plano, pagar 70 por mês, fica às vezes o ano inteiro sem usar, mas você tem que pagar para fazer o ali. Então eu acho que nós precisamos, fiquei sabendo que o prefeito vai estar mandando esse projeto para casa. Vocês, eu ia pedir para o líder do prefeito aqui, o Nunes, para ele conversar com o prefeito, para ele entender melhor, mas não fazer essa, que é o seguinte, gente, aqui na realidade, se vocês analisarem, o promotor, ele é o chefe maior das fundações. Ele também, eu sei que ele não quer, mas ele também não vai querer colocar o pé na pia numa coisa que pode. Eu, por exemplo, já estou com conhecimento e já estou pegando os documentos, que ali eles iam dividir, vereador Donizete, em tantos terrenos para vender. Eu tenho comprador de 600 mil reais de terreno lá em volta do hospital. Mas vai pegar o hospital inteiro. Então, a gente precisa de ter uma responsabilidade, mas não adianta pegar 600 mil, 700 e só pagar as dívidas do hospital. Porque o que nós precisamos é para frente. Eu acho que eles não podem tirar a sua responsabilidade, o seu compromisso de ter ajudado o hospital, de ter feito essa coisa. Então, agora é para eles ficarem, vamos correr atrás de todo mundo? Vamos, mas não querer pegar aí patrimônio do nosso município. Porque como vocês que estavam aqui podem lembrar, como o prefeito disse, a prefeitura está quebrada. O hospital está quebrado, vai quebrar dois. Então nós temos que correr, adoro o hospital, estou correndo atrás, pedindo de 100, já devo ter umas 30 pessoas que vai ajudar com 100, mas falei aqui, o Ayrton falou, não lembro, o seguinte, tipo assim, não, tem que mudar essa diretoria, do jeito que está lá no fim. Não pode ficar, é um saco sem fundo, é esse. Tá bom? Tá ruim? Mas então é isso, eu queria passar isso daí para vocês,
para a gente ficar bem tranquilo, e eu acho que cada um de nós podermos sair em defesa de cada um de nós, dizer que não existe nada disso, que a gente tem essa preocupação, porque, gente, para ajudar o hospital, exemplo, se chegar aqui e falar assim, olha, o hospital tem 15 terrenos, qual que é o valor de 15 terrenos? Dá 1 milhão. Aí se nós acharmos que fala assim, lá vale 1 milhão e aqui também vale 1 milhão, mas lá vale 1 milhão, mas para você vender você leva 10 anos, e aqui é 1 milhão e vai vender esse mês, eu acho que nós poderíamos até discutir. Falar, não, peraí, nós estamos dando condição de vender mais rápido, mas não é chegar lá, é porque eu fui, é aquele fundinho ali daquele portão da lavanderia. Isso daí, eu não quero que seja marcado, não. Eu lembro do Donizete uma vez falar de não ajudar com esse tipo de trabalho que está sendo feito. A minha posição também é essa, é ter um pouco mais de esclarecimento, correr atrás, ver, inclusive, algum hospital da região que queira acampar esse hospital e a gente fazer alguma coisa, né? Mas é isso. Eu vou terminar aqui, conforme já convocado, comunica a realização de uma sessão extraordinária, logo após essa, para a segunda votação dos projetos ora aprovado. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. O Zetinho pediu só 2 minutinhos antes de começar a outra.
Nós vamos começar aí uma sessão extraordinária para a gente terminar a votação do projeto de lei número 18 e 19. Sob a proteção de Deus, em nome do povo itauense, declaro aberta a presente sessão extraordinária, sem remuneração, estando online a vereadora Juliana. A ata da sessão anterior será votada na próxima sessão. Após conferido o quórum, com a ausência do vereador Roberto, que já deixou a sua posição de ser a favor, e também com a falta do vereador Nunes. Coloco em única discussão os projetos de lei número 18 e 19. É o que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei 1063 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Trata de recursos federais e da contrapartida do município para as obras da creche do bairro São Lucas, já incorporada à emenda número 1, aprovada ao projeto 18, o projeto de lei número 18. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 18. Votação. Vereadora Juliana. Aprovo, senhor presidente. Aprovado por unanimidade, com a falta aí da ausência do vereador Nunes e do vereador Roberto, que já deixaram aqui pela aprovação. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 19, 2020. Fica também aprovado com a ausência do vereador Nunes e do vereador Roberto, respectivamente, já deixaram o seu voto favorável. Vereadora Juliana também. Agradecendo as bênçãos e a proteção. Tá bom. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão extraordinária sem remuneração. Muito obrigado. Uma feliz semana para todos.